Passou um anjo aqui. Olá, boa noite, meus passarinhos. Já estamos pousando aqui no Empoderamente, junto com vocês, ao vivo hoje. Todo mundo aqui tremendo de emoção. Aí nós queremos também compartilhar com vocês. Olha aqui, a gente já tá, né, com a nossa decoração, tudo preparado para vocês com muito carinho. E assim, nós gostaríamos de agradecer muito a presença de vocês. Gostaríamos que vocês participassem com a gente, né? Através do chat. Gente, é ao vivo, tá? Então, não briga comigo, não. Eu tô nervosa, primeira vez. Então, é complicadinho. Então, não me leve muito em consideração os erros. Mas vão participar no chat com as perguntas que vocês tiverem dúvidas. Nós estamos aqui para trazer informação para vocês, para trazer mudanças através da mudança de mente, a libertação dos pensamentos, das prisões emocionais. Esse é o intuito desse podcast. E hoje nós estamos recebendo a nossa primeira convidada, uma pessoa muito especial, principalmente para mim, que eu conheço há muito tempo. Uma pessoa que eu reencontrei assim, por acaso, num lugar. E ela começou a me contar a história dela e eu fiquei assim, chocada mesmo, de verdade. E ela deu uma virada, uma guinada na vida dela de uma maneira sobrenatural. E isso foi muito mais pela vontade, pelo desejo de se tornar uma pessoa diferente, de se tornar uma pessoa nova, porque eu sei que esse caminho não foi fácil. Quem eu estou falando? Eu estou falando de uma pessoa, ó, vou ler aqui, que eu não consigo ler tudo, é muita coisa, gente. Ó, ela é psicanalista, hipnoterapeuta, tá certo, gente? Palestrante. Acabou de fazer um evento do empoderamento feminino sobre empreendedorismo feminino, é isso mesmo. E ensina milhares de mulheres a assumirem o controle das suas mentes e viverem uma transformação em suas vidas, assim como ela viveu, né? Igual eu estava falando para vocês. Então, ela trabalha com grupos, né, terapêuticos, vencendo a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico, compulsão alimentar, através do seu método exclusivo, controladamente. Isso é só um pouquinho, gente, porque ela é muito mais que isso, não é mesmo, Pamela? Com certeza. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na maior expectativa, tem muita coisa boa para acontecer nessa noite, muito aprendizado, muito conhecimento para entregar para vocês. A gente vai abordar um tema extremamente delicado, então assim, olha, fica com a gente, prenda sua atenção aqui, porque tem muita coisa boa. Tá bom? E sim, tem tudo a ver, né? Controladamente, empoderadamente. E é isso aí. Seja bem-vinda, Flávia Mirras. Obrigada, Miras. Isso. Ai, gente, eu fiquei aqui toda cheia. Meu Deus do céu. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tá tudo lindo, parabéns pelo podcast, pela iniciativa, realmente a gente precisa empoderar a mente. E olha, eu tô lisonjeada, muito obrigada pelo convite, viu? Ah, prazer é nosso, porque, como eu disse pra Pamela, né, o intuito, assim, quando nasceu essa ideia, no meu coração, depois no dela. Na verdade, já estava no coração dela e no meu, e depois a gente só se encontrou nesse percurso do caminho. Mas eu digo sempre para ela que você foi uma pessoa que me inspirou, né, a sua história, e a história dela me inspirou muito para que esse projeto acontecesse. Porque no consultório vem muitas pessoas, assim, como vocês estavam, né, perdidas, sem esperança. E eu vejo o quanto é difícil, né, seguir esse caminho que vocês duas seguiram de transformação, de libertação, de mudança mesmo. Sim. Então, para mim é um prazer gigantesco ter ela aqui comigo e você aqui comigo. Ai, que bom. E assim como a gente um dia saiu da gaiola, a gente sempre fala, né? Nós estamos representando esses pássaros aqui, ó, gente, saindo da gaiola. E a gente tem certeza aí que tudo que a gente compartilhar vai contribuir, vai ajudar para que você também saia dessa gaiola, dessas prisões emocionais, não só por entender como você funciona,
se autoconhecer, mas saber o poder que há em você de empoderar a sua mente. Então vamos lá, Flavinha, vamos contar um pouquinho, eu tô ansiosa pra conhecer. A Sueli conhece, gente, eu não, então eu vou encher de pergunta. Pode encher, gente, tô aqui pra responder. Eu vou perguntar, então. Flavinha, me conta um pouquinho de você, da sua história, né? Eu conheci você quando você morava aqui, depois você foi embora, depois você voltou. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Como que a Flávia nasceu, como que a Flávia trilhou esse caminho dela. Conta um pouquinho de você pra gente. Bom, eu costumo dizer assim, já começo a minha história contando que eu sou filha de pais separados, né? Os meus pais se separaram, eu tinha mais ou menos de 3 para 4 anos. E eu falo assim que essa separação trouxe muitos conflitos para mim, né? Hoje, como adulta, e depois de buscar o autoconhecimento, o conhecimento, ressignificar as minhas dores, minhas feridas, me olhar por dentro, eu entendi o quanto aquela criança já era muito ferida e foi ferida por esse divórcio. Mas, apesar de ser uma criança, né, com pais separados, eu fui muito bem sucedida em muitas coisas, porque a gente sabe os conflitos que uma criança sofre, né, dentro de um divórcio. Mas eu sempre fui muito bem sucedida, então eu era a melhor aluna da sala, eu falo assim, né? Eu era a nerd da sala, ajudava todo mundo. Eu gostava de ser a melhor naquilo que eu fazia, Sim. né? Então eu digo assim que eu fui um pouco autodidata, com mais ou menos uns 10 anos, eu pedi um violão pro meu pai. E eu lembro que ele não tinha dinheiro para pagar a aula, e eu pedi para uma irmã de uma colega me ensinou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E o restante eu aprendi sozinha, então eu sempre tive muita vontade, muita ânsia de aprender, sabe? Por ter conhecimento, porque eu gravo o que meu pai falava para mim, olha, filha, busca conhecimento, porque o conhecimento, né, é algo que ninguém vai tirar de você. Só que eu digo assim, eu era uma criança, uma adolescente, depois uma jovem bem-sucedida, fui bolsista na faculdade, né? Então, assim, para mim, eu tinha sucesso, eu já tinha sucesso, né? Na igreja, fazia parte do grupo de dança, teatro, cantava, a Suelen já me ouviu cantar. Canta bem, hein? E eu amo cantar, é uma forma de me expressar. Só que quando eu me casei, né, eu achei que eu já tinha muito sucesso. Né? Mas não, eu era bem sucedida em várias outras coisas, só que eu não sabia nada de relacionamento, né? Eu não sabia nada de casamento. Na verdade, eu sabia muita coisa na teoria, sobre coisas, e não sabia nada sobre mim, né? Então, essa Flávia que conhecia muitas teorias e não conhecia nada sobre a sua mente, quando eu falo de teorias, tá? Eu tô falando até mesmo da questão da espiritualidade, porque eu cresci na igreja, né? Então, eu sempre conheci muito a Bíblia, sempre gostei de ler. E, infelizmente, ainda mais nos dias de hoje, né? Quem aqui nunca ouviu alguns religiosos, né? Falando que depressão, transtorno de ansiedade, crise de pânico é falta de Deus, né? Então, a gente que cresceu nesse meio também cresceu com muitas crenças de que não precisa, né? Tá com algum problema? Vamos orar. E aí, essa Flávia orava por conta de todos os transtornos que eu vivi dentro desse relacionamento, mas nada acontecia. Nada acontecia. Então, eu era uma menina cheia de sonhos, de alegria, e de repente eu fui, sabe, igual uma flor? Que vai murchando. Murchando, e as pessoas de fora olhavam e viam que tinha alguma coisa errada, né? Mas igual eu disse na minha última palestra, no sábado, eu falei assim, a gente usa máscaras não só para os outros, né? O pior de usar máscaras é usar máscara para si mesma. Exato. É o tal da máscara social, né? E muitas vezes a gente se convence, se esconde atrás do personagem e acredita que aquela pessoa... Só que assim, toda máscara esconde uma ferida, né? Exatamente. E eu digo que eu usei máscaras por muitos anos da minha vida, né? E aí, quando a máscara cai, que você encontra a sua verdadeira face no espelho, né? Normalmente, é o momento em que tudo já desmoronou. Sim. E aí, é um processo muito difícil, né? Porque quando a máscara caiu, eu já estava 18 quilos acima do meu peso. Nossa. Já estava sofrendo crises de ansiedades fortíssimas. Eu já estava vivendo crises de pânico.
Então, assim, eu costumo dizer que primeiro a minha casa desmoronou. Existe um versículo que eu gosto muito que fala assim: a glória da segunda casa, ela é maior do que a primeira. Sim. Né? Só que essa glória é só para quem aprende com os erros quando a casa desmorona. Né? Então, nenhum construtor ele vai reconstruir uma casa com os mesmos defeitos, do mesmo jeito, né? Porque se ele tivesse conhecimento para construir do jeito certo, a primeira não tinha caído. Então, a partir desse meu renascimento, dessa reconstrução, é que eu decidi hoje ajudar mulheres a também se reconstruírem e entender como construir. Né? A gente não aprendeu na escola sobre o poder da mente, sobre emoções, sobre feridas, sobre como você gerenciar a sua mente. Eu não aprendi. Né? Pelo contrário, na verdade, sobre relacionamentos eu não aprendi nada. Infelizmente, né? Com a história dos meus pais. Só que hoje eu consigo olhar e entender que eles fizeram o melhor que puderam, né? E foi a história deles. Sim. Não a minha. Só que até a ficha cair, né? Demora. Com certeza. É importante a gente entender que, principalmente no papel do pai na vida da filha, é muito grande. Sim. É ele que vai fazer com que ela tenha um senso de valor, de importância, mostrar para ela o tipo de homem que ela tem que ter como referência para ela. Então, muitas vezes, esses pais, pai, né? Vou falar pai mesmo, homem, a figura masculina. Ela tem que trazer para essa menina, ela tem que se sentir a pessoa mais amada, Sim. mais importante, mais especial do mundo para esse pai. Porque quando ela for saber o que é um relacionamento, quando ela for procurar uma vida, né, fora, né, se relacionar, ela inconscientemente ela vai procurar alguém muito parecido com o pai. Sim. E se esse pai foi um pai falho, foi um pai que dava migalhas, foi um pai que não foi presente, se esse relacionamento, esse homem que ela vai se relacionar, se ele for assim para ela, não tem problema, não. Porque ela está acostumada a viver com migalhas, ela está acostumada a viver com pouco. E se essa pessoa no começo demonstrar muita importância, que ela é muito especial, que ela é muito legal, que ela é o centro do mundo para essa pessoa, ela vai entrar de cabeça. Primeiro, porque ela vai reconhecer o pai nesse homem. E segundo, porque ela está carente. Porque ela não teve isso que ela precisava. Né? Eu vi uma história de uma atriz, ela estava contando o seguinte, que ela estava muito triste, que ela tinha brigado com o namorado, e aí ela estava triste, ela chegou na casa dela da escola, o pai estava deitado no sofá, aí ela entrou no quarto e viu aí o pai dela falou assim, tem uma cesta de chocolate te esperando lá no quarto, e ela entrou e viu a cesta, e viu que era uma cesta de chocolate, e ficou toda feliz, viu a carta de desculpa do menino que ela estava namorando, ficando, não me lembro. E aí ela saiu toda feliz do quarto, carregando a cestinha de chocolate para contar para todo mundo. Aí o pai dela falou assim, Mariana, é a Mariana Rios que falou isso. Eu vi esse vídeo. Mariana, ela falou, quê? Eu espero que o seu valor seja maior que uma cesta de chocolate. E aí, naquele momento, ela murchou e voltou para dentro do quarto. Então, esse pai ensinou para ela o valor que ela tinha que ter. Que ela valia mais que uma cesta de chocolate. Que aquilo não era uma desculpa para o que aquela pessoa tinha feito. Que ele tinha que mostrar uma maneira diferente de arrependimento, né? Sim. Então, eu vejo assim, eu não sei como foi os seus pais, mas uma separação acaba afastando a relação, né, contínua, cotidiana dos pais com a filha. Ou fica com a mãe, não tem tanto convívio com o pai, ou fica com o pai, não tem tanto convívio com a mãe. Mas é importantíssimo que mesmo numa separação, você que está assistindo a gente, que você, pai, tenha essa relação profunda com a sua filha, com seu filho também, que hoje a gente está falando de meninas, né? Sim. Mas você tem um papel importante na vida do filho também. Mas aqui, como a gente está falando do papel da menina, você que é separado, né? Divórcios acontecem, a gente não está questionando isso, mas você tem que saber a importância que você tem na vida da sua filha. O quanto a sua falta vai prejudicar e vai deixar ela muito aberta para ser uma vítima
né, de um relacionamento tóxico ou de um relacionamento narcisista, que é o que a gente vai falar aqui hoje. Mas para você foi mais ou menos assim, Flávia? Eu falo assim, os meus pais, eles se separaram e não mantiveram um diálogo, né? Então, assim, nunca mantiveram um bom convívio. E eu costumo dizer assim, existem dois extremos, né? Aqueles pais que resolvem continuar com aquele casamento fracassado, que também vai destruir o emocional daquela criança, né? E existem aqueles que se separam, mas podem, né, ter um bom convívio, criar uma estrutura para essa criança, mesmo sendo divorciado, né? Então, assim, os dois se engajam para proteger o emocional daquela criança. Eles não deram certo como marido e mulher. Como casal, Como né? casal, mas a criança continua e ela precisa ali daquele emocional sendo lapidado. Então, eu costumo dizer que esse meu emocional já foi destruído, né, enquanto eles estiveram junto e depois. Mas, tudo bem, né? Só que eu sempre me dei muito bem com meu pai, ele sempre foi um pai muito amoroso, não faltou amor, não faltou carinho, mas a questão é que eu nunca tive ali um exemplo, né? E nem assim, eu costumo dizer, o diálogo, de você explicar para aquela criança, porque a nossa mente, ela é melhor do que as indústrias cinematográficas, né? A gente cria roteiro, a imaginação, crenças, pensamentos. Eu falo assim, aquilo que não é explicado para a criança, ela vai fazer a interpretação, né? A mente vai dar a interpretação que ela quer. vai criar as fantasias dela. Ela né? vai criar as fantasias. Então, eu criei muitas fantasias, né? Eu costumo dizer que uma das minhas fantasias era a culpa. Então, eu me sentia culpada por algum motivo da separação dos meus pais. E eu me lembro que eu acordava... Eu sempre tive muito pesadelo. Eu era uma criança muito medrosa. Eu tinha medo de escuro, não conseguia dormir à noite. E eu me lembro de algumas cenas de eu ir no quarto da minha mãe e do meu pai e pedir para dormir com a minha mãe porque eu tinha pesadelo. E eu me lembro do meu pai levantando e saindo da cama e indo dormir na minha cama, num quarto separado. Né? Então, olha só, conforme eu fui crescendo, aquele era um pensamento que vinha assim, a culpa é sua, porque você tirava seu pai da cama. Olha só. Né? E isso vai crescendo e vai virando o quê? Um monstro. E aí, eu sempre fui uma criança que comia muito. Por quê? Porque quando eu morei com meu pai, né, depois que eles se separaram, eu morei um tempo com a minha mãe e depois morei um tempo com o meu pai. E morando com os dois, eu tinha muito problema para ficar sozinha, porque eu tinha muito medo. Então, quando eles saíam, eu começava a comer. Então, eu já comia compulsivamente desde criança. Só que quando eu morei com meu pai até minha pré-adolescência, mais ou menos uns 11, 12 anos, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu quero voltar a morar com a minha mãe, porque eu tô ficando mocinha, né? Eu acho que eu preciso agora estar mais próxima da minha mãe. E naquele dia, meu pai ficou devastado. E aí, ele saiu... bateu o carro, depois me mandou mensagem falando que tinha saído muito nervoso, que bateu o carro, mas não tinha acontecido nada com ele. Mas comigo, naquele dia, se instalou um novo sentimento, que era o quê? Aí era culpa. Então, o reforçador reforçou. Da culpa, né? Se antes eu comia, né, para sentir prazer, para fugir de uma dor, porque a nossa mente, ela trabalha em cima disso. Sim. Ou ela busca prazer, ou ela quer fugir da dor, né? Então, todos os nossos comportamentos vão ser resumidos ali. Ou é para fugir de uma dor, ou é para você sentir prazer. E eu entendo que na minha infância eu buscava comer para sentir prazer, porque eu também estava fugindo da dor, né? Que era ali o medo de ficar sozinha, porque eu era muito medrosa. E aí se vê que já existia um sinal, de repente, de uma... No decorrer desse processo, se instalou uma dependência emocional. E aí você tem uma ancoragem ali, no caso, que é a comida. Exatamente. Né? E aí, no caso, por exemplo, poxa, meu pai depende de mim para estar bem, porque olha o que eu causei na vida dele, né? Sim. E aí o dependente emocional tem muito disso, a culpa é instalada. Sim. E principal vítima, de repente, aí, ou alvo de um relacionamento abusivo é essa pessoa que ancora, né, as suas expectativas numa relação. Exatamente. E aí eu me lembro que naquele dia do acidente se instalou a culpa, né? Então eu comecei a me culpar. E se antes eu comia para sentir prazer, depois daquele dia eu parei de comer. Porque o sentimento de culpa faz isso, né? Sim. A pessoa que se sente culpada, ela acha que ela precisa se punir. Então eu acreditava que eu não merecia ser feliz, que eu precisava me punir. Então eu parei de comer. E eu fui de uma criança, né, assim, gordinha acima do peso, para pele e osso.
Meu Deus. E eu me lembro que em questão de um ano e meio, a minha mãe quis me levar num psicólogo, eu virei pra ela e falei que eu não era louca. Sempre, né? A gente Sempre assim. entende. Eu não vou porque eu não sou louca. E eu me lembro que eu parei de comer. E eu sentava na mesa e minha mãe me fazia comer à força. E eu comia chorando, porque assim, não era nem consciente, tá? Olha que interessante. Como você comia pra ter prazer, pra fugir da dor, quando você se sente culpada por trazer uma dor pra alguém que você amava, você começou a se punir não comendo. Exatamente. Porque como você poderia ter prazer se você provocou dor em alguém? Sim. Então, isso é inconscientemente uma punição. Sim, exatamente. Eu me lembro que eu me olhava no espelho e eu tava pele e osso e eu me via gorda, né? Então, eu batia na minha barriga. Diversas vezes eu coloquei, né, ali pra vomitar, o dedo na goela. Quando eu tinha que comer, porque assim, você podia me dar, trazer os melhores doces, os mais gostosos, eu não comia. Eu falo assim, gente, que controle, né, emocional. Nossa, eu queria ter esse controle. E eu não comia, então assim, e aí eu falo que foi um início ali de anorexia. Por que início? Porque o meu irmão me apresentou uma pessoa nesse momento, sabe? E eu costumo dizer que essa pessoa que o meu irmão me apresentou fez toda a diferença na minha vida. Eu acho que vocês devem conhecer essa pessoa, né? Essa pessoa se chama Jesus. Então, quando meu irmão me apresentou essa pessoa, que eu comecei a ir para a igreja, participar de grupo de jovens, e aí eu olhava aquelas meninas, né, assim, não eram todas magérrimas, e eu comecei a ter contato com aquele amor. Então, imagina, aquele amor, né, eu tive contato com alguém que resolveu morrer por mim. E aí eu pensei, se alguém resolveu morrer por mim, me amar tanto assim, quer dizer que eu não sou tão culpada, eu não sou tão ruim assim. Ele levou sobre si a sua culpa. A minha culpa. Então, olha só que importante, né? Eu falo que nós somos 3, corpo, alma e espírito. Isso. E naquele momento, meu espírito começou a ter contato com o amor que foi dissolvendo aquela culpa. Né? Mas precisaria de algo mais profundo ali, né? Um acompanhamento terapêutico teria sido essencial já naquela época, se eu tivesse aceitado, porque eu falo assim que eu me mantive em equilíbrio, né? Ali da parte espiritual me deu aquela arribada, mas depois foi montanha-russa, né? Que eu falei da falsa sensação de ser bem-sucedido. Então eu achava que eu estava bem, e aí infelizmente, como não foi tratado, eu permaneci sendo uma presa, né? E toda presa encontra o seu predador. Sim. E como que foi pra você? Vou tomar água, eu vou deixar, tá? Obrigada. Eu vi que você pegou a caneca, eu vou deixar você tomar água. Vamos fazer propaganda da caneca. Inclusive, gente, essa caneca, quem fez pra gente foi a D1 Presentes. Eles fizeram com muito carinho pra gente. Se você precisar de uma caneca personalizada, se você precisar de um quadro, garrafa, eles fazem de tudo lá. E eles têm muita, muita, muita qualidade. Ah lá, ó, é D1, acertei. D1 Presentes e... Nossa, vocês estão bem, hein? Disseram que não ia dar tema. Olha, gente, a gente tem uma equipe, olha, gente, fora do comum. Produção eficiente. Produção eficiente. E eles estão lá para atender, ó. Corre se você for fazer a sua encomenda pro Dia das Mães, porque eles estão, ó, lotadinhos. Mas voltando, eu queria saber de você, como que foi? Como que você entrou nesse processo? Porque, veja bem, você estava num processo de culpa, você encontrou essa pessoa maravilhosa que é Deus, que é Jesus, que veio e fez uma transformação na sua vida, mas chegou um momento que você acabou entrando numa outra dependência. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Então, como que foi entrar nessa dependência, né? Como eu disse pra vocês, depois da separação dos meus pais, eu não tive uma estrutura, né, para me dizer assim, olha, relacionamento não é perfeito, né? O nosso relacionamento não foi base para você, mas existem relacionamentos que podem dar certo. Eu digo assim, infelizmente eu não tive nem dentro. Eu costumo dizer que também ali no meio espiritual também não tive. Eu costumo dizer que é uma falha, né? Principalmente ali de quem está
entrando na juventude, um aconselhamento, realmente você desmistificar o que é um relacionamento, né? Você ter ali um cursinho, não sei, para jovem, para adolescente, porque eu vivia talvez no mundo da fantasia e ancorado no sentimento. Em qual sentimento? Os meus pais não deram certo. Eu tenho que dar. Exatamente. Acho que todo mundo, né? Ou também tem o fato de algumas pessoas acharem assim, ó, se eles não deram certo, então eu vou tentar. Se não der certo, eu largo. Porque hoje o discurso acerca do divórcio é isso, né, gente? Sim. A dissolução dos casamentos e a relação descartável, né? Se não der certo, assim como foi com os meus pais, eu largo. Sim. Né? Só que aí eu tinha aquela questão de ser a menininha do papai, né? Então, normalmente, a menininha do papai, ela enxerga a mãe como culpada, né? Então, por quê? O porquê só nasce quando não é explicado. Sim. Então, existiam muitos porquês na minha mente. Por quê? Por que minha mãe não insistiu? Por que minha mãe não ficou com meu pai? Porque eu olhava minhas amiguinhas na escola, o pai e a mãe indo buscar, sabe? Na reunião. E o meu sonho era o quê? Ter o meu pai e a minha mãe. Então, eu sonhava em casar, eu sonhava em ter um relacionamento. Mas lá no meu subconsciente, sabe? Uma motivação oculta. Hoje eu entendo que era pra chegar na minha mãe e dizer assim, olha, eu dei certo. E é duro reconhecer isso, né? A culpa é sua, né? Eu consegui. Você podia ter tentado. Como um troféu, né? Como um troféu. E aí eu entrei num relacionamento e eu achava que eu tinha o poder de fazer dar certo, né? Porque a gente já tem alguns sinais no começo, mas quando você não conhece... Síndrome da Mulher Maravilha. Exatamente. Sempre tem sinais. Eu uso. Sempre tem sinais. Flávia, mas assim, ó, os seus pais, eles já conheciam Jesus também? Já tinham uma vida cristã? Assim, essas experiências que você relata, eles também tiveram aí na sua, né, adolescência e tudo mais, ou não? Você conheceu primeiro? Como que foi? Contato com a igreja, acredito que eles tiveram, sim. né? Mas, assim, existe a diferença do convencido e do convertido, né? Isso, com certeza. Então, eles conheciam a palavra, o meu pai, principalmente, mas, assim, frequentava, né? E a minha mãe, ela cresceu no meio espírita. A minha avó, ela foi espírita quase a vida inteira. Então, ali nos últimos anos de vida, a minha avó se converteu. Mas a minha mãe também não tinha uma base, né? Ali as histórias dos relacionamentos da mãe dela. Então, assim, os nossos pais carregam as suas histórias também, né? Com certeza. Só que quando a gente é criança, né? a gente não sabe avaliar, não consegue ter esse olhar. E a minha mãe, ela teve, sim, contato com Jesus a partir desse mesmo momento que meu irmão, né, apresentou para a família inteira. Então, eu falo, meu irmão foi um missionário desde criança, né? Saiu arrastando todo mundo para a igreja. Então, através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, essa verdade, né, que é o que a gente traz, a verdade, que é todo conhecimento, né? O conhecimento de tudo aquilo que é verdade. Ou seja, que não é distorção, não é mentira, mas aquilo que é verdade... Isso sim liberta, né? Verdade. Então, a palavra de Deus, aquilo que a gente está trazendo, todo conhecimento. Então, começou a trazer ali uma libertação para toda a família. Inclusive para minha mãe, que ela casou de novo, né? Então, assim, a minha mãe conseguiu refazer a vida dela. Legal. Mas eles não tinham essa estrutura, não, desde criança. Sim. Acredito que se tivessem, talvez seria, né? Com certeza diferente. Flávia, eu ajudar. acredito que é assim como foi comigo também, e talvez muita gente que está assistindo a gente, assim, a gente cresce com uma idealização de relação meio que inspirada nos filmes, na tal da Disney, no Felizes para Sempre. Eu sempre falo isso, né? Inclusive, na nossa entrevista, quando ela me entrevistou, eu falei um pouco sobre isso. E até, assim, na nossa adolescência, enquanto a gente é jovem, o assunto é esse, é tudo em torno de relacionamento, namoricos e paixão. Hoje, as coisas estão mais, vamos dizer assim, mais pulverizadas, assim, tipo, como eu falei... Líquida, hoje tá líquido. É isso, então as pessoas se relacionam porque precisam preencher um vazio, né? E começam isso muito cedo, o que causa um dano emocional absurdo, porque nessa troca de parceiros, elas vão vivenciando
coisas e tendo feridas e passando por situações de abuso e permitindo, inclusive, por longos períodos, né? As pessoas não sabem exatamente o que avaliar, o que eu realmente mereço, que tipo de relação eu mereço ter. Sim. Eu também não tinha isso, eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, de relacionamentos também cedo, me relacionando e tendo namoros e relações longas, né? Mas sempre idealizando algo perfeito, né? Porque eu via que poderia ser. Eu também não tinha essa referência de perfeição na minha casa, né? Os meus pais vieram se separar depois de 26 anos de casados, mas sempre uma relação conflituosa, sempre... A minha mãe casou com 15 anos. Nossa. Ela engravidou do meu irmão com 15 anos, o meu pai também muito jovem. Então, essa referência eles também não tinham. E aos trancos e barrancos ali foram tentando construir do jeito que dava. Então, nós somos de uma geração assim. Sim. Hoje, eu vejo, até comentei com ela, né, na outra entrevista, que vai pro ar ainda, gente. Mas eu vou dar um spoiler. Nós temos a responsabilidade de criar filhos emocionalmente estáveis hoje. Tendo conhecimento e acesso à informação que nós temos hoje e que antigamente eles não tinham. Por conta do misticismo, de tudo que gira em torno da psicologia, que foi Deus que criou, tá crente. Você crente que fala que eu tenho Deus, eu não preciso de psicólogo. Deus criou... Gente, a psicologia ela é inspirada na palavra de Deus. Exatamente. Então, o profissional da psicologia, né? O psicólogo, o psiquiatra, né? Todos os profissionais que lidam com saúde da mente, eles são inspirados por Deus. Tá lá, só que o que acontece? A gente saiu da vontade plena de Deus e a gente passou a alimentar as nossas próprias emoções. Sim. Né? E até por conta de tudo que o mundo vem, né? Embutindo, metralhando a nossa mente. Exato. Então, é legal porque as histórias são muito familiares, né? A nossa história é muito parecida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tá aqui no celular porque a gente tá respondendo o pessoal no chat. Mas, eu trabalho, né, dentro do consultório e o que mais me aparece hoje dentro do consultório são pessoas em relacionamento narcisista. E é por isso que a gente convidou a Flávia e a gente quis iniciar já com esse tema. Por quê? É um transtorno que não é falado, não é muito conhecido e ele tem feito muitas vítimas. Hoje a gente vai falar de um relacionamento narcisista dentro do contexto casamento, namoro, relacionamento amoroso. Mas a pessoa narcisista, ela faz vítimas no trabalho, ela faz vítimas... existem mães narcisistas, pais narcisistas, filhos narcisistas. O narcisista, ele está em qualquer lugar. Então, e por eu receber muitas pessoas que foram vítimas, né, ou ainda são, porque existe um processo muito longo para você sair disso, né? Existe um processo, porque eu sempre falo que o relacionamento com o narcisista não acaba quando termina. Não. Né? Ele acaba, então acabou o relacionamento, mas existe um processo para você se desconectar com todos os gatilhos emocionais que são colocados na sua mente durante o processo desse relacionamento. Então, eu me lembro que a maioria dos pacientes, assim, quando vem dentro de um relacionamento assim, então é 1 ano, 1 ano e meio para conseguir terminar esse relacionamento, mais 1 ano, 1 ano e meio para conseguir sarar as feridas dessa relação, para depois conseguir ter um novo relacionamento. Isso quando se permitem ter um novo relacionamento, sim, porque não é fácil. Não. Se permitir, porque existe um medo, né? E se eu confiar nessa pessoa? E se o outro for igual? E se tudo isso que ele tá fazendo de bom para mim é só a máscara, o pretexto para poder me manipular? Então, existe todo um processo. E a aí, gente fica meio calejado, né? Totalmente. Eu tô com uma paciente que eu acho que ela tá assistindo, que ela teve uma funcionária narcisista. E essa funcionária, ela deixou ela tão neurótica, além de dar um desfalque na empresa, deixou ela tão, assim, neurótica, com medo, que ela não consegue confiar em contratar outros funcionários. Todo mundo um funcionário que oferece uma ajuda para ela, que oferece alguma coisa para ela já fica assim, nossa, mas será que tá oferecendo porque quer me ajudar ou porque tem alguma coisa aí? Sim. Então, assim, a gente tá num processo dela conseguir confiar nas pessoas de novo. Sim.
né? Exatamente. Então é uma coisa muito séria, por isso que a gente quis trazer esse assunto. E assim, Flávia, o que isso trouxe para você? O que essa relação trouxe para você e como que você conseguiu enxergar para você conseguir sair dela? É uma pergunta difícil Eu sei. de responder, porque nem sempre a gente consegue enxergar. Na verdade, na maioria das vezes a gente não consegue enxergar. Né? É preciso, assim, dentro de um relacionamento com um narcisista, é preciso algo muito grave, talvez, acontecer, porque é uma força, assim, que só quem passa sabe, né? Que você não consegue sair, porque é uma dependência emocional muito grande, é uma manipulação muito grande, né? Então, assim, é quase que uma algema invisível ali que te prende e que você não sabe nem aonde você vai encontrar a chave. Eu costumo dizer que é assim, ó, olha essa gaiola. Gaiola bonitinha, atrativa. Olha, vem aqui, é mais confortável, né? E quando você vai ver, você tá totalmente presa dentro dessa gaiola e você não sabe nem quem você é. Exatamente. Que é uma das características de um relacionamento com um narcisista, né? A pessoa, ela perde a identidade. Então, assim, eu costumo dizer que se você conhece alguém que, de repente, essa pessoa, né? Ela tinha ali um brilho, ela sorria. Tô falando assim, uma mulher, né? Ela se cuidava, era alguém... Tinha vaidade, alegre. E passam uns anos, você reencontra. Você vê essa mulher totalmente descuidada, né? Olhar caído. Você já não encontra mais aquela pessoa, pode saber que alguma coisa tem, né? Porque a gente realmente vai achando que a gente é esse passarinho mesmo, que tem que ficar dentro da gaiola. E chega um momento que esse lugar fica confortável, né? É bom, eles condicionam a gente numa zona de conforto, porque eles precisam ter o controle, exercer, ter um raio de atuação ali onde eles exerçam esse controle. É engraçado que eu também tive uma experiência como essa e ele me afastava de todas as pessoas que tentavam me alertar com relação ao que eu vivia, porque eles têm consciência que eles são pessoas maldosas, que eles não amam do jeito comum, não amam de um jeito normal. É engraçado, eu vou até abrir parênteses aqui, né? Acho que meu pai tá até assistindo. Na época que eu engravidei, o pai do meu filho, né? Ele chegou pra contar. Falei, vamos contar pro meu pai que estou grávida, né? E aí o meu pai perguntou pra ele, nós não éramos casados, né? E meu pai perguntou pra ele, você ama a minha filha a ponto de casar? Tipo assim, não vou te obrigar a casar, mas você ama ele? Eu tenho um jeito meio complicado de amar. Ah, se eu soubesse! Se eu soubesse onde que eu ia entrar, que complicação era essa? Esse jeito complicado de amar, assim. Então, assim, eles, no fundo, eles sabem que tem algo de errado. Aí eu te pergunto, quando ele respondeu isso, o que você pensou? Na hora, a gente não pensa assim, tipo... Você pensou assim, não, mas eu sou diferente. Eu vou fazer... Eu vou te ajudar a se descomplicar. Eu sou diferente. Comigo vai ser diferente. Ou senão a gente acha, né? Não, mas eu vou ajudar. Eu vou ajudar a salvar essa pessoa. Porque daí, né? Da Mulher Maravilha. E o narcisista, ele se faz muito de vítima, né? Sim. Ele tem aquela autoimagem, né? Totalmente narcisa mesmo, né, de si mesmo, uma projeção de si que, pelo amor de Deus, né, ele é o melhor, ninguém sabe mais do que ele, ninguém pode opinar porque ele é o dono da verdade. Sim. Então, assim, só que no fundo, isso esconde uma total baixa autoestima. Totalmente. Né? E aí, o narcisista, ele precisa te diminuir ao ponto de você olhar pro espelho e falar, puxa vida, eu sou isso que ele tá falando. Ele te convence de quem ele projeta e até que a você gente chega a agradecer, nós que temos relacionamento com Deus, a gente agradece a Deus, muito obrigado por colocar uma pessoa muito melhor que eu na minha vida. Exatamente. Gente, e assim, até uma área perigosa, porque existem mulheres cristãs aprisionadas em relacionamentos abusivos por conta da ideia de que Deus odeia o divórcio,
né? Sim. E na verdade não é uma ideia, é uma verdade. Sim. Só que Deus não criou as pessoas para fazerem as outras sofrerem, ou para serem maldosas, ou em nome de Deus, porque você tem que me respeitar, porque você tem que me honrar, você tem que se sujeitar, porque Deus diz, mas Deus diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça dele. Então, se ele é o cabeça da mulher a partir do momento que ele se submete a Cristo. Quando o homem não tem essa consciência, ou não quer ter, ou Sim. usa da religião para ser socialmente aceito, não existe uma... essa gaiola, ela precisa ser aberta. Sim. Existe uma libertação, ou existe um processo, né? Porque esse foi um tema que eu questionei muito quando chegou minha vez, né? Sim. Que até ter certeza do que eu realmente vivia e de que aquilo não iria mudar e a tendência era piorar cada vez mais, foram 13 anos. Então, até chegar ali, eu me questionei muito. Poxa, eu não quero, Senhor, eu não quero estar contra a sua vontade e tudo mais. E eu entendi que, assim, a palavra de Deus, a sujeição à palavra de Deus, ela não é para todos, a não ser aqueles que realmente querem. Sim. A mudança de rota, ela é a partir do momento em que a pessoa decide, ela quer. E o narcisista, geralmente, não quer. Porque ele se acha, inclusive, melhor do que Deus. Exatamente. Ele acha que ele não precisa de ajuda, né? De ninguém e principalmente de Deus. E o engraçado é que depois que o narcisista faz a caca dele, né? Ele culpa até Deus. Então, ou pessoas. Aconteceu comigo também. A culpa é do pastor, a culpa é da psicóloga, a culpa é de todo mundo que me abriu os olhos. Fora você, todo o restante é culpado também, né? Mas assim, aproveitando para explicar como que foi essa virada de chave, né? Então, a maioria de nós só acorda quando realmente já chegou ali ou no fundo do poço, né? Ou você já mergulhou e afogou e vem alguém e te tira. Sim. No meu caso, eu me lembro que, diante de tudo que eu passei, eu fui até as últimas tentativas para continuar dentro desse relacionamento. Perdoei traição, né? Então, assim, mas mesmo perdoando, mesmo dando chances, né, para esse narcisista, mesmo assim, ele não quis se desenvolver, não quis... buscar mudar, né? E realmente, infelizmente, o narcisista é muito difícil ele mudar. Ele não muda. Começa com o fato dele não reconhecer. E realmente foi um ponto que eu identifiquei. Porque eu identifiquei ali, né, nas tentativas de perdoar e de ver se essa pessoa realmente ia mudar e nunca demonstrou vontade e nem arrependimento e nem que precisava mudar. Então eu comecei a seguir a pastora Ângela Cirino, comecei a participar das lives dela. Maravilhosa ela. Foi assim, pra mim, uma virada de chave. Foi aí que começou. Por quê? Porque eu também tinha esse mesmo pensamento. Eu falava, meu Deus, se eu me separar, Deus vai me odiar. Porque Deus odeia o divórcio, mesmo tendo ali sofrido várias traições, porque não foi uma. Várias traições, ainda assim eu falava, Deus, eu não quero, né? Tinha a questão ali dos meus pais. Não, eu não posso falhar também. Eu preciso provar que eu consigo, que eu sou forte, que eu dou um jeito, né? Eu vou mudar ele. É isso que eu pensava, eu vou mudar ele. E aí foi um processo muito difícil para mim, para reconhecer, né, que Deus não iria me odiar por conta do divórcio. Sim. Então, o conhecimento que eu comecei a ter através das lives da pastora Ângela é como o conhecimento que vocês estão propagando hoje aqui, né? Então, imagina só, quantas mulheres podem ter acesso a esse conhecimento como um dia eu tive. E eu comecei a entender através da vida dela que é psicanalista também, né? E é cristã. E começou a trazer ali verdades e distorcer falsas ali, né? Mentiras ou achismos, né? Que alguns pregavam conforme as suas interpretações, né? Então, assim, se a gente fosse falar com um pastor ou com algum líder, dependendo de quem você fosse falar, né? Você ainda sairia como errado, porque você está sendo a mulher tola. Sim, exatamente. Né? Nossa, várias vezes eu escutei isso. Não. Tá orando pouco. Exatamente, né? O problema é você. A gente já sabe que é, né? Já estava acreditando que era a gente. Sim. Então, foi essencial para eu começar a ter conhecimento e me questionar. Não, peraí. Então, que pessoa que eu tô sendo, né? Como que eu cheguei a esse ponto? Como que eu me tornei essa presa?
Então, eu entrei no curso na formação de psicanálise dela. E aí quem entra na psicanálise, né? Ela é maravilhosa. Pastora Ângela, olha, se você estiver assistindo a gente, por favor, venha até o nosso podcast. A gente vai amar. Já pensou? Meu Deus, já pensou? Que honra. Senão a gente vai até ela. Tudo bem, não tem problema. Perfeito, olha. Então, eu comecei a ter conhecimento, entrei na psicanálise, e aí, minha filha, eu mergulhei pra dentro de mim, e aí você começa, né, a nadar no meio do lodo, e você vai entendendo, poxa vida, será? Realmente, eu cheguei à conclusão, o problema era eu mesmo. Por quê? Porque eu entendi que eu não era a vítima só por ser, eu era a vítima porque eu não tinha conhecimento para me transformar, né, deixar de ser presa. Então, eu acho muito importante falar isso também, porque senão fica parecendo que a gente, né, o narcisista, e aí a gente tira um pouco também a responsabilidade de nós, Sim. Porque se o narcisista nos encontrou é porque a gente é a presa. Exatamente. Né? É a peça que vai se encaixar ali, é o dependente emocional, é aquele que já carrega, né, vários conflitos e traumas não tratados. Então, você só vai ser atraída. Então, isso me fez realmente querer buscar ainda mais conhecimento para me transformar, porque eu pensei assim, bom, eu consegui sair desse relacionamento, só que agora eu preciso me transformar, porque senão eu vou continuar sendo presa, né? E eu vou entrar em um, sair, entrar no outro do mesmo jeito. Isso é uma grande verdade. Se você sai de um relacionamento tóxico ou com um narcisista e você não cuida de você, você não sara suas feridas emocionais, Sim. você vai ser presa de outro. Exatamente. Sim. Então, tem pessoas que já estão aí no segundo, no terceiro, no quarto relacionamento, que são todos iguais. Aí acho que é o dedo podre, né? E acha que é o dedo podre. Não é. É porque você não se curou. Você não entendeu o que te faz ser a presa dessa pessoa e também o que você está buscando. O que você quer. Que vazio tão gigante é esse que você tá tapando com qualquer coisa. Sim. Eu falo que assim, só virou a minha chave a partir do momento que eu identifiquei. Primeiro a gente precisa identificar a doença. Sim. Né? Senão não tem como tratar, não tem como curar. Eu me rendi ao processo de terapia, porque eu via que, assim, eu ia ficar naquele looping. Porque mesmo pós-relacionamento, eles tentam sondar para ver se você tá disponível. Sim. Se você tá ali ainda no jogo, no ciclo, né? E eu não entendia, porque vinha promessas de mudanças, vinha uma série de coisas. Poxa, mas teve 13 anos para mudar, por que decidiu mudar agora? E aí usa dos contextos ali familiares, dos filhos, no meu caso, né? Pra manipular. Então, eu percebi que eu ainda estava envolvida ali no ciclo por alguma razão, embora não quisesse permanecer ali. Então, eu vi que tinha uma coisa errada. Por Vai que até eu tô pra voltando? terapia, né, Pamela? Porque fui até pra terapia. Vai até pra terapia. Ele foi pra terapia, minha filha. Foi pra terapia, e se deixasse, dobrava a psicóloga junto também. Convencia de que ele era o certo, né? Porque eles têm essa questão do vitimismo. Eu acompanho uma história de uma filha de mãe narcisista. E olha, é um convencimento. Hoje eu tava até conversando com meu esposo sobre isso. A gente acompanha essa pessoa. E eu falei, é engraçado como a campanha de difamação do narcisista é absurda a ponto de difamar a própria filha na cidade, uma cidade pequena. E assim, são histórias que eu fico ouvindo assim, porque a fulana da padaria, não sei o que, me odeia porque minha mãe já falou mal de mim. Gente do céu, é uma coisa... chega a ser absurda, porque o mundo tem que estar em torno deles, tem que girar em torno deles, nem que isso custe a reputação da filha. É absurdo, né? Eu não entendia o porquê que eu sempre voltava, não querendo permanecer ali. Entendi a minha identidade depois de muitos anos. Eu já tinha mais de 15 anos de cristã, de batizada, de praticante, mas eu não entendia qual era a minha identidade em Cristo. Depois que eu identifiquei, eu falo que Deus me trouxe para Assis para um centro de treinamento, para me mostrar, filha, ó, acorda, olha o que você tá vivendo, olha a vida que eu tenho para você, né?
E aí tudo aconteceu e até que eu cheguei na Sueli, olha, porque sou formada em coaching, eu entendo, né? Calma, filha, vamos desconstruir isso tudo aí que você acha que sabe, porque se você soubesse tanto, você não tava voltando, né? Foi engraçado, eu vou abrir um negócio aqui, depois ela me bate. Mas foi engraçado que ela falava assim pra mim, eu sei que ele é narcisista, porque eu já estudei, eu já vi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu sei que talvez... Sempre tinha uma vírgula. Eu não porque sei. É uma mentira que a gente conta pra gente mesma. Justamente assim, eu não aceito mais uma história de divórcio na minha família. Exatamente. Eu não aceito mais um contexto de destruição e os meus filhos... É embutido uma mentalidade, uma crença na nossa mente de que, olha, os filhos que crescem com os pais separados, eles vão trilhar um caminho de destruição. E, na verdade, não é assim. Filhos que crescem com pais separados e emocionalmente destruídos, sim, eles têm um futuro, vamos dizer assim, duvidoso, né? A Ana Beatriz Barbosa, que eu gosto muito dela, e a Tauana, eles fizeram um podcast recentemente, eu estava assistindo, e ela falou exatamente isso. Ela falou assim que hoje os pais não estão criando filhos emocionalmente, eles querem dar para os filhos tudo que eles não tiveram. Carro, casa, o PlayStation e tal. Que tal da saúde emocional? Que eles não tiveram. Exatamente. Hoje hoje é muito fácil, né? Sim. A gente dá saúde emocional para os filhos, mas muitas vezes os pais não estão dispostos. Mas isso é um assunto para um outro dia. Voltando para você, conta pra gente um pouquinho como que foi essa trajetória, né? Depois que você passou por tudo isso, né? Você tentou, você lutou, você fez a sua parte, mas aí caiu a ficha, né? Você foi buscar autoconhecimento, porque a psicanálise, ela traz muito esse autoconhecimento. Muito. Né? A minha linha de trabalho é a psicanálise. Então, esse autoconhecimento, ele é extremamente importante. Saber por que eu me tornei essa pessoa, da onde veio isso, né? Onde estão as minhas feridas que eu tenho que tratar, que estão lá guardadas na caixinha dentro do guarda-roupa do meu coração. Sim. Né? Então, assim, você vai em busca realmente de curar essas feridas e aí abrir um mundo novo para você. E aí, como é que foi para você? Como que foi sair disso e começar a trilhar esse caminho novo? É um pouco difícil porque a gente tem que reaprender, né? E se redescobrir, como você falou, a identidade, né? Então, quando você sai, assim, em primeiro momento, é muito bom você ter uma rede de apoio que realmente te apoie, né? Para você voltar ali pro eixo e se reencontrar, né? Quem eu sou? E aí foi essas perguntas que eu comecei a me fazer. Quem eu era antes dessa pessoa entrar na minha vida, né? O que eu gostava de fazer? Nossa. Eu perguntei pra você, né? Eu perguntava isso. Eu respondi exatamente isso. Né? Não sei. E aí eu comecei a trazer na minha memória, né, a Flávia que eu era. Então eu me lembro que na época, assim, Deus me deu um sonho e que eu voltava sempre. Eu chegava até um certo ponto. Era como se fosse aquelas provas que você vai passando por circuitos. E eu acabava sempre voltando no início. E eu me lembro que eu escutava uma voz, né? A voz do Espírito Santo, essa voz que fica na nossa mente, no nosso coração, me falando pra eu voltar. Ah, sim, nesse sonho, eu me lembro que eu chegava perto de um segurança, é como se tivesse uma entrada. E eu falava pra ele, eu preciso entrar aí. E esse segurança me falava assim, me mostra a tua identidade. Olha que forte. Tô arrepiada. Meu Deus. Me mostra a tua identidade. E aí eu procurava e não achava. Eu lembrei agora do sonho exatamente, contando. E eu não achava. E aí no sonho, o que eu tinha que fazer? Pelo mesmo caminho que eu fui no sonho, eu tive que voltar. Então eu voltava para procurar a minha identidade.
E foi esse caminho que eu comecei a fazer. Então, foi em uma dessas voltas que eu reencontrei a Su, que aí antes dessa pessoa eu nadava, eu fazia esporte, eu me cuidava, voltei para natação, comecei a me cuidar, comecei a trocar meu guarda-roupa, porque até isso muda, né? Uhum. Até isso muda. Então, eu comecei a ser aquela Flávia, né? De voltar a ter relacionamento com as pessoas, de conversar, de sentar numa roda de amigos, sabe? Me permitir me descobrir. Sim. E aos poucos, né, eu fui me descobrindo e eu falava, meu Deus, obrigado, Senhor. Depois que você se reencontra, você fala, obrigado, porque o Senhor realmente me deu um livramento. Eu tenho que contar como é que eu posso dizer? Uma curiosidade da Flávia. Quando eu conheci a Flávia, que ela namorava esse pressuposto aí, eu conheci o pressuposto. Todo mundo achava a Flávia chata. Campanha Não é de verdade? difamação. Todo mundo achava ela chata, de nariz virado, emburrada. Aí as pessoas falavam, nossa, por que ela é desse jeito? Né? E eu me lembro de uma vez que eu ouvi ele falando, ai, não sei, ela é assim mesmo. Ao invés de defender. Ao invés de defender, falar, sim. não, nada a ver, porque ela chegava, às vezes eu falava assim, vamos, né, a gente tem um compromisso, alguma coisa assim. E ele fechava a cara e ficava ali, e aí ela saía e todo mundo falava, nossa, que chata. Nossa, o que ela tá, né, fazendo assim? E aí ninguém entendia que, na verdade, já era ele já estava fazendo ela se tornar essa pessoa, porque provavelmente, você vai confirmar agora ou não, já existia essa coisa de não cumprir o que prometia. Não tem palavra. Né? Uma característica. Você combinar uma coisa, a pessoa ficar enrolando para não fazer. Sim. A pessoa querer mostrar para todo mundo que é boa e que você é chata. Exatamente. Né? Então, assim, naquela época, há muitos anos, alguns anos, né? Não vamos falar que a gente é velha. Alguns anos atrás, já antes de você ir embora, né? Já havia ele já estava destruindo. Sim. E assim, eu não quero falar, mas tipo, ela dá de 10-0 nele. A gente sempre dá de 10-0 no narcisista. E aí eu perguntava pra mim, eu não falava pra ninguém, o que ela tá fazendo com ele? Eu me perguntava. Porque não tinha nada a ver, não combinava, não combinava. Ele com ela não combinava. Então, quando ela voltou e a gente conversou e ela foi contando, eu falei assim, meu Deus, agora as peças se encaixaram, agora tudo faz sentido. Agora sim, né? senhoras e senhores. Agora sim, e assim, é bem isso, sabe, gente, assim, o narcisista é um transtorno de personalidade, vamos colocar, explicar, né? Porque Sim. a gente tá falando assim, mas a gente ainda não explicou Sim. o que é. O narcisista é um transtorno de personalidade. A pessoa nasce com ele, mas existem espectros, né? Então, a pessoa, ela pode ser um narcisista que é mais maleável, mas não que ele vá mudar, mas ele vai ser um pouco mais adaptativo. Isso vai depender muito da família que ele vai ter. Então, se ele tiver uma família de pais abusivos, ele vai ser um narcisista vitimista. Se ele for um narcisista de uma família que endeusa o filho, né, que é mais ou menos o que a gente está falando, vai ser um narcisista que vai, como é que fala, passar por cima de qualquer um, que nunca vai considerar nada, nem uma pessoa, ele vai passando por cima, assim, que nem um trator. Esse é mais fácil de identificar, né? E tem o narcisista que você não consegue muito enxergar, porque ele não é nem vitimista e nem o rei. Ele tá ali no meio do caminho. Ele é sutil, Ele né? é sutil, Porque ele vai suprir a vítima emocionalmente, com carinho, com presentes, com promessas. Mas aí ele vai falar, nossa, essa roupa... Não dá pra você sair comigo com essa roupa colada ou com esse decote desse jeito, né? Então, aos poucos, você vai vendo que ele vai exercendo controle e aí você vai entrando numa... não, ele tá certo. Porque ele se coloca numa posição superior sempre, o narcisista sempre vai se colocar do que eu estou falando. numa posição superior.
Uma característica importante também é que o narcisista sempre trai. Ele triangula. Ele faz a triangulação porque ele precisa ter suprimento emocional. Sim. O narcisista, ele não sabe se relacionar se ele não tiver o suprimento emocional Exato. dele. Ele tem que se sentir superior e desejado. Então, a partir do momento que essa vítima começa a identificar que ela está vivendo uma relação tóxica, abusiva, e que ela está sendo vítima de algo ali que não é normal, ela começa a se afastar. Então, o sexo diminui, essa relação começa a ficar ruim, porque é só um ambiente de brigas e desentendimentos e tudo mais, e essa pessoa vai atrás de outra fonte de suprimento, onde ele é endeusado, né? As pessoas olham como, nossa, meu Deus, eu ouvi muito isso, meu Deus, como é que pode essa pessoa? Que isso? As pessoas olhavam assim, nossa, que legal que esse cara é. Vai morar com ele pra você ver se Exatamente. Então, assim, ele é uma pessoa que ele vem, né? Ele não tem sentimento, ele não tem sentimento de empatia. Então, não é que ele não tem sentimentos, ele sente culpa. Só que é muito rápido. Sim. Porque ele tem o mecanismo da mentira, que automaticamente fala assim, não, mas você não tem culpa disso. Você fez isso porque fulano fez isso pra você primeiro. E aí, automaticamente, ele camufla essa culpa com esse sentimento de jogar para o outro a responsabilidade. Então, ele nunca tem responsabilidade de nada. Sempre é o outro que provocou, sempre é o outro que fez alguma coisa. É o povo do serviço que não valoriza o trabalho dele, é o chefe que não valoriza ele, é o outro que pega no pé dele, é o filho que não valoriza ele como pai, enfim. Ele sempre vai jogar sobre o outro a responsabilidade que seria dele. Ele nunca assume a responsabilidade. Quando ele assume, sempre tem um mais. Eu fiz isso pra você, desculpa, mas se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Então, ele vai trabalhando sempre isso. E assim, ele tem um vazio muito grande dentro dele, porque eu sempre falo assim que o narcisista, ele se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Só que ele não pode fazer com que ele se sinta assim, ele não pode tornar isso verdade. Então, para ele sentir que ele não é isso, ele precisa se colocar acima de outras pessoas. Então, como ele não consegue atingir o patamar da pessoa, ele rebaixa a pessoa para ele se sentir superior. Então, ele vai desvalorizando, ele vai tirando as coisas que vai trazendo alegria, brilho para o outro, para que o outro se torne muito pequenininho, para que ele tenha o poder de manipular. Se qualquer pessoa ao seu redor ameaçar tirar esse poder dele, ele vai dar um jeito de afastar essa pessoa para ele manter esse poder, porque ele precisa de suprimento emocional. Então, suprimento emocional vem dessa esposa, vem da amante, vem do filho. Então, enquanto você está dando esse suprimento emocional para ele, você é bom. A partir do momento que você tira esse suprimento dele, você é mal. E assim, vocês estão vendo que eu tô linda hoje, né? Cheia de joias. Olha, gente, olha a Pamela, gente. Estou empoderada. Fala da onde vem essas coisas lindas que a gente tá usando hoje. A Angel, minha querida Ângela, semi-joias aqui de Assis, empreendedora maravilhosa. Maravilhosa. E olha só, ela tá dando a chance para que você também se torne uma grande empreendedora. Você consiga trazer não só uma renda extra, gente. Você tenha como renda principal aí vendendo semijoias de altíssima qualidade. E assim, as portas estão escancaradas para você que quer ter uma vida mais livre, né? Que cansou da CLT, de ficar cumprindo horário e tudo mais. Mais que isso, se você é dependente do marido... aproveite. Porque uma das características do narcisista é tirar a mulher do trabalho, para que ela seja dependente financeira dele. Então, se você já desconfia aí de alguma coisa, já começa a pensar aí, né, nessa oportunidade para você já se tornar uma independente financeira. Com certeza. Então, assim, gente, entre em contato com a Angel Semijoias, o pessoal lá vai ter todo o suporte para oferecer para vocês as melhores condições para você revender semijoias de altíssima qualidade, além de ficarem
lindas. Lindas, a gente né? tá maravilhosa. Maravilhosas. Toda... Empoderadas. Olha, gostosíssimas, desculpa, Isso. maravilhosa. Mas vamos lá, continue, Flavinha. E aí, como é que você começou esse trabalho? E como que mudou também, né? Virou o gatilho hoje pra você ter um relacionamento tranquilo, saudável. Sim. Ai, curiosidade, gente. Elas têm um marido com o mesmo nome. O mesmo nome. Pode um negócio desse? Estamos conectadas. Os nas princesos. Nossas histórias. Ela chama hein, ela de Flávia? princesa. Ela chama ele de princesa. Não, eu conheci ele como princesa. Aí ficou Foi me princesa. apresentado ele como princesa. E o seu Olha também é só. seu princeso. Ele é o príncipe. Por que você tem que ser a princesa? Ele é o princeso. Ele tá aqui, gente. Ele tá Casa vermelho, com a parecendo um pimentão. Como que foi esse processo? Porque pra mim não foi tão assim, simples. Mas eu entendia que depois que o conhecimento entrou, eu não me permitia errar de novo, né? Isso, é exatamente isso que me motivou a tentar reconstruir. Baseado nesse versículo que eu falei pra vocês, né? A glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, eu coloquei, internalizei o seguinte pensamento, na segunda vez eu vou acertar, porque agora eu tenho conhecimento, né? Agora eu entendi o que eu não posso ser mais. E isso é libertador, porque eu costumo dizer, né, nas minhas palestras, no meu set terapêutico, ninguém muda ninguém. Ah, isso Exatamente. com certeza. A única pessoa que você consegue mudar é a si mesma. Então, assim, não adianta eu só culpar, né, todo mundo. Porque, vamos dizer assim, o traço narcisista, os traços, todo mundo vai ter um ou outro. Todos temos. Todos temos, né? Agora, o transtorno mesmo, que tem os graus, que realmente você consegue identificar, né? É isso que a gente está trazendo essa informação. Porque a pessoa vai identificar, e às vezes ela identifica nela mesma. Aí procure a terapia. Exatamente. Então, o que eu concluí? Eu preciso me transformar, eu não posso ser a vítima. Eu não vou querer continuar sendo a vítima, né? Criando ali uma narrativa de, nossa, olha, ele me traiu. Nossa, olha o que ele fez comigo. Justamente porque eu peguei birra, né? Da narrativa vitimista do narcisista. Porque todo mundo era culpado, né? Ele era a vítima. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero reproduzir isso. Então, eu falo que eu não mergulhei, eu me imergi mesmo no autoconhecimento e fui para a hipnoterapia, fui para a psicanálise, fui para o treinamento comportamental. E aí, eu criei uma missão dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, se alguém tivesse, né, me ajudado, claro que foi através das lives da pastora Ângela, mas eu projetei isso mais para o ambiente religioso, sabe? Eu criei assim uma missão de propagar essa mensagem dentro das igrejas. É claro que nem todas vão abrir as portas, sim. né? Nem todos os líderes vão também estar abertos para isso. Mas eu criei uma missão de tentar ajudar essas mulheres dentro da igreja. Porque era o meu contexto. Então, assim, por muitas vezes eu fui pedir ajuda pro pastor. Eu sou aquela mulher que já foi pedir ajuda pro pastor e ouviu, vamos orar, né? E aí, se eu tivesse alguém, ou tivesse ido buscar conhecimento, né, também terapêutico, psicológico, mas meu conhecimento veio através ali das lives e graças a Deus. Mas nem todo mundo vai ter força para ir buscar conhecimento, fazer o que eu fiz, Chegou em você, né, Chegou, de alguma maneira. Exatamente. E com um propósito, né? Sim, com um propósito. Só que isso não descarta a pessoa ir mesmo, gente. Terapia é para sempre. É pra sempre. É para sempre e é para todo mundo, né? Não só para quem sofre um relacionamento abusivo, mas para você se conhecer, para você se desenvolver. Então, a partir do momento que eu vi toda essa transformação na minha vida, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim, né? Eu preciso tentar ajudar outras mulheres. Então, foi onde nasceu o meu método, controladamente. Eu falei, gente, eu aprendi a controlar a minha mente. Claro, né, que depois de tudo isso, venci as crises de ansiedade, as crises de pânico, que estavam ligadas, né, a muitos gatilhos ali do relacionamento e de outras coisas. Então, teve todo um processo de cura. Então, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim. Vou tentar ajudar o máximo de mulheres possíveis. E fui buscando ferramentas, né, me desenvolver para trazer isso para dentro da terapia.
E muito mais do que a terapia, hoje eu propago essa mensagem através de palestras, de treinamentos, porque eu falo que foi, para mim, eu encontrei realmente a minha missão de vida. É a ferramenta que hoje está ao nosso alcance, né? A internet, ela permite, inclusive, quando veio a ideia deste podcast, a gente pensou dessa forma. Como nós vamos alcançar o maior número de pessoas de uma forma mais rápida para levar uma mensagem. Sim. Essa mensagem e desmistificar a palavra empoderamento, que hoje é usado para deixar a mulher ainda mais rebaixada num lugar que não é dela. Deus não nos criou para estar neste lugar. Exato. Deus nos deu poder e esse poder está em nós. Sim. É engraçado que ele faz tudo perfeito, né? Ele nos deu poder para realmente, a palavra diz lá em Romanos que a gente precisa renovar a nossa mente, né? E em Cristo a gente encontra essa renovação. Então, é engraçado, tanta conexão nas histórias aqui, acho que a gente vai ter que marcar o parte 2. Parte 2, com certeza. Não vai dar pra falar tudo. A produção, a gente tá estourado com o tempo, não tá não? Ai, bem estourado, né? A gente vai precisar marcar o parte 2. Mas a produção tá gostando, porque não mandou a gente parar ainda, ó. Pois é. Então tá bom. Que bom. Ó, nunca mais você vai entrar num relacionamento abusivo depois de tanto conhecimento. Deixa eu falar em produção, eu sou a marqueteira. Nós estamos aqui no estúdio da Rodrigues Produções, esse estúdio aqui, né, todo equipado, com profissionais gabaritados aqui fazendo, né, chegar até você esse podcast. Então, você que precisa de um lugar, que também tem um sonho, tem um projeto, que quer levar, né, a sua história ou o seu projeto aí para milhares de pessoas, entre em contato aí com a Rodrigues Produções, porque eles estão com poucos horários disponíveis, mas eles ainda têm. Porque com certeza vocês não vão se arrepender, gente. Olha, é muito bom. Com né, certeza. Pamela? E além de toda a estrutura, eles dão toda a assistência que a gente precisa, né? A gente é meio chata, gente. A gente é um pouco exigente. Até a Flávia gostou do lugar, né, Flávia? Fantástico, gente. Ficou Fantástico, apaixonada. lindo, a estrutura maravilhosa. Vocês estão de parabéns pela escolha e de parabéns também, Rodrigo Produções. Valeu, viu? Obrigada, Ó, merchan. Ó, merchan. Flávia, assim, quais são os planos daqui pra frente, né? A gente falou um pouquinho, mas não entramos. Você tá num novo relacionamento, mas assim, profissionalmente falando, você meio que virou totalmente aí 180 graus, né? Fazia uma coisa, pensou que ia ser de uma forma e hoje, eu creio que não a vida, né? Mas Deus tá te conduzindo rumo ao teu propósito. Sim. Eu acredito muito nisso. A gente resiste para se expor, para mostrar, porque a gente ainda tem o pensamento, nossa, não vale a pena expor tal situação, ou enfim, pessoas e tudo mais. Sim. Na verdade, gente, aqui não tem nada a ver com pessoas. Sim, sim. Tem a ver com o que a gente viu. E é impossível... A experiência. É impossível não compartilhar algo que nós vivemos e que nós aprendemos sem contar realmente o que a gente passou, né? No começo eu tive um pouco de receio, né? Uhum. Justamente por não querer ser a vítima, né? Entender como que eu poderia ajudar outras pessoas sem ter que diminuir ou me passar pela vítima, Sim. né? Então a minha estratégia foi essa, justamente de mostrar, poxa, eu fui a maior vilã. Eu fui a maior vilã. Da minha própria história. Da minha própria história. Então, assim, olha, eu vou te ensinar a também não ser a vilã da tua história. Então, nisso, assim, eu dou graças a Deus porque hoje meu esposo é alguém que abraça toda essa causa, muito bem resolvido, né? Entendeu a minha história, me acolheu, me ama, me respeita. E, assim, tá comigo pra tudo, em todos os projetos. É alguém, assim, que realmente tá dentro, né, do propósito, daquilo que Deus me direcionou pra fazer, porque também senão não daria certo, Com né? certeza. Não daria certo, porque claro que a gente não fica expondo nomes nem nada. Claro. Mas existe uma história, né? Existe uma história e a gente precisa explicar o que aconteceu. Porque através da história as pessoas vão se identificando. O mais incrível é que, assim, quando aconteceu comigo, a gente percebeu que não era aquela paixão avassaladora, aquela coisa, né? Porque a gente também, depois da maturidade, gente, a gente não fica com essas borboletas no estômago aí, não né? Não existe mais dorama, não, né? Não acredita mais em filme da Disney. Pois é. A gente entende, principalmente num relacionamento cristão, onde tem Cristo no centro, sim. que há uma união de propósitos.
E aí, é engraçado, né? Mais uma similaridade. Mas a gente entendeu que, assim, ó, existe um propósito. E aí, um dos sinais que eu pedi pra Deus, enquanto eu orava, né? Senhor, é isso, não me deixa errar de novo. Oh, meu pai, não quero mais. Foi que eu fiz uma oração e o Senhor me mostrou exatamente qual era o propósito para a união dos dois, porque a gente é completamente diferente. Verdade. Completamente diferente. Quem me conhece, quem conhece o meu esposo, fala, nossa, gente, como é que deu certo ali? E deu certo por conta disso. E aí, eu orei e o Senhor me deu vamos dizer, uma revelação. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, olha, assim, bem despretensiosa, sabe? Porque eu sou faladeira e ele é calado, né? É tão diferente, nós somos tão diferentes. Verdade. Mas assim, a gente se completa. E eu falei, amor, o que você acha, né? Qual é o propósito? O que você acha? Ele me falou exatamente a mesma coisa que o Espírito Santo me falou. Eu falei, pronto, tá aí. Ai. Uniu o propósito. E Sim. tinha a ver com propósito. Sim. Não tinha a ver com, eu penso e... Não tinha a ver com nós dois. Tinha a ver com a missão que o Senhor nos confiou. Isso, né? exatamente. E aí a gente entende que a gente já tá no outro nível, né? E engraçado que a Sueli me deu alta depois de 3 anos de terapia. Ela viu que eu já tava meio estabilizada. A gente tava batendo papo, ao invés de fazer terapia, não tinha mais. Tinha vez que eu cafezinho. atendia ela. Houve situações. Ela falou... Engraçado que ele foi estudar sobre o transtorno, Sim. até porque ele teve que lidar com a vítima de ter passado por isso. Não que eu ainda era, né? Sim, Sim. sim. E aí eu falei, você pode largar o posto aí que ele vai assumir daqui pra frente, né? Eu falo brincando. Não, e ele assume bem, viu, gente? Ele assume bem. Olha, eu sou fã do Princeso. Mas assim, o que ela perguntou mesmo? Quais são os próximos passos? Os próximos passos, quais são os planos? Sim, então, os próximos passos sábado eu inaugurei, né, a minha mentoria controladamente, então eu costumo dizer que nem todo mundo vai para terapia, né? Nem todo mundo vai para terapia. Tem gente que vai assistir um podcast como esse, vai entender, às vezes vai ter uma iniciativa, vai para um livro, vai para um treinamento, vai para uma mentoria e tudo bem. Então, eu comecei a perceber essa necessidade, sabe? De pessoas que você sabe que teriam que ir para terapia, mas nem todo mundo vai. Então, eu falei, eu vou para palestra, porque daí eu consigo atingir o máximo de pessoas possíveis e gerar consciência. Se essa pessoa, ela, né, tiver aquele primeiro contato com a consciência, e aí já é um despertamento para ela ter uma coragem, talvez, de ir para uma terapia, né? Então, vamos dizer assim, vou atirar para tudo quanto é lado. Vamos propagar de todas as formas essa mensagem. Então, eu entrei para o mundo das palestras e, assim, amei, gente. É maravilhoso. Se encontrou. Me encontrei, continuo atendendo como terapeuta, não pretendo parar, porque eu amo o processo terapêutico, ali o set terapêutico, mas as palestras e agora a mentoria para essas pessoas que não querem ir direto para terapia, mas para elas terem ali um primeiro contato, sabe? Um gostinho. Um gostinho, e aí, poxa vida, né, me desenvolvi, quer saber, eu quero mais. Porque é isso que o conhecimento, né, quando você tem contato com o conhecimento, cada vez mais, e você vai mergulhando. Então, hoje eu abri as inscrições, sábado eu abri as inscrições para minha mentoria controladamente, vão ser 2 meses, então assim, é uma mentoria que vão ter aulas ao vivo durante a semana, vai ter um encontro presencial com as mentoradas, só pra gente fazer ali várias ferramentas sistêmicas, sabe, uns processos pra gente ressignificar a nossa história, crenças limitantes, então assim, ter aquele primeiro contato, mas de uma forma bem impactante. Daqui 15 dias eu estou indo fazer um treinamento, uma formação para treinamento comportamental de alto impacto emocional, né? Então, de todas as formas, eu tenho tentado levar o conhecimento e levar ferramentas para ajudar as pessoas a se conhecerem, ressignificar aquilo que está lá dentro, ferindo, né? E se elas quiserem entrar para terapia, vão ser muito bem recebidas. E a gente tem hoje as redes sociais, né, que eu tô ali a todo momento, também alimentando, que é uma ferramenta muito boa, e eu falo que aonde eu não consegui chegar com os meus pés, que Deus leve a minha voz. Então, sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, que você se encheu, transbordou, e precisa levar para algum lugar o que está transbordando. Exatamente. Né? E eu vejo assim que, quando eu conversei com a Pamela sobre a ideia do podcast, foi mais ou menos uma sensação que eu tinha, que estava muito pequeno. O consultório já estava
Não dá, tudo que eu queria levar de informação, ali era muito pouco, porque eu só posso levar para quem vai ali. Sim. Para quem me procura ali. Essa né? sensação. Então eu precisava de um lugar que eu pudesse levar para mais pessoas. E a Pamela também tinha esse desejo. E a gente quer, né? Lógico que o podcast é uma das ferramentas, mas também as palestras são muito importantes, os treinamentos, né? Que a gente também dá. Então é isso, é a gente poder atingir mais pessoas em menos tempo. Sim. Porque nem todo mundo vai para terapia, nem todo mundo vai conhecer alguém que vai trazer esse conhecimento. Então, é só através, realmente, de uma palestra, de uma mentoria, de um podcast, de um treinamento, que a gente consegue levar e atingir mais pessoas. Sim. Então, eu acho muito bonito. Eu fico olhando assim, né? Eu te admiro muito. Obrigada. Porque eu vejo isso. Você conseguiu se encher e transbordar. E floresceu, E né? floresceu. É muito isso lindo mesmo. isso. E olha só o que a gente mais escuta, né? Depois que a gente floresce. Nossa, como que você tá linda! É isso mesmo. É uma flor que desabrocha, Como né? você tá linda, como que você tá radiante. Gente, eu escutava isso demais. E aí, Eu falei isso pra você. Exatamente. Eu falei isso E aí pra você vai percebendo, né? Meu Deus, aonde eu tava. Pois é. Aonde eu isso. tava. Gente, tá chegando no fim. Vamos, meu vamos, pai. vamos. Eu só quero ler aqui, ó. Quem tá aqui no chat, algumas pessoas, manda beijo, que ficou com a gente até agora. A Ivone, minha mamãe. Mamãe. Beijo, mamãe. A Bianca Pressuti. Kate Santiago. Maravilhosa. Luciana Coutinho. Beni Marim. Meu pai. Ai, da Pamela. Deixa eu ver quem mais aqui. Ana Laís, beijo. Raquel, Ângela Vieira. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado aqui a gente. Hoje é só o primeiro, né? Lógico que vai ter vários erros aí. Mas é sim, legal, gente, é mas gostoso, é divertido. Estamos aprendendo. Vamos falar, né, de um outro patrocinador que tem acreditado muito no nosso trabalho, que é os Supermercados da Avenida. Nós sabemos que os Supermercados da Avenida têm mais de 70 anos, né, na cidade de Assis, na região. Tá crescendo muito, tá expandindo, abrindo vários mercados na região, e eles têm ali os melhores preços, os melhores produtos, inclusive um produto próprio, que são os produtos Nida, que tem uma excelente qualidade e um preço super acessível. Então, um beijo para a equipe do Avenida, um beijo para os funcionários, para o pessoal ali do marketing, para a Tati, que acredita nesse trabalho. E, assim, é muito importante saber que quando você investe num podcast desse, você não está investindo só numa propaganda, você está investindo em pessoas. Com certeza. Então, você está levando, você está mostrando que você acredita, né, que existe transformação, que você pode realmente impactar pessoas através de um patrocínio, porque aqui a gente só vai manter isso daqui se a gente tiver pessoas que acreditem nesse projeto com a gente. Então é muito importante, a gente é muito feliz em ter vocês aqui com a gente. A Pamela não sabe, mas tem um outro, né, patrocinador, que é a CNA, Escola de Informática. Não, desculpa, Escola de Inglês, de Idiomas, Isso. lá da Josi. É a melhor escola, já tem muitos anos aqui, é uma escola de longo um longo caminho que eles têm trilhando aqui em Assis. Então, assim, você que está querendo aprender inglês, espanhol, entre em contato com o pessoal lá, conversa com a Josi, é uma menina maravilhosa, tem uma história incrível também. Quem sabe um dia ela nos presenteia também com a história dela, que é uma história de Com superação. certeza. Ela fundou essa escola sozinha e tá lá até hoje, ó, suando, Já fazendo tá o melhor. convidada, viu, Josi? Ai, sim. Pode vir. Olha, você é uma pessoa que eu admiro pra caramba também. Obrigada por confiar ali no nosso trabalho. E temos a Solari. adoro. Tem que ter uma vozinha, né? É. A Solari, que é uma das maiores empresas de energia solar aqui da região de Assis. Nós já estamos no mercado aí há quase 10 anos. Então,
Se você deseja economizar, economiza, gente, energia, porque É necessário. assim, ó, energia solar não é do futuro. Eu sempre falo isso, não é do futuro, é para agora. Então, se você deseja economizar energia, deseja conforto para o seu banho também, para aquecer a água do seu banho, da sua piscina, é com a Solar. Aquece a você piscina, encontra. me convida pra nadar. Eu vou adorar. Adoro Compra algumas água. coisinhas lá no supermercado Avenida. Com economia. Isso. Umas joias, né? As joias da Ângela, maravilhosa. A Ângela tem uma história inspiradora também, É viu? outra que a gente tem que trazer aqui. E ó, todas essas empresas, gente, é legal falar que, ó, Supermercado Avenida, logo a gente tá aí com uma palestra top Verdade. para os seus funcionários, porque funcionários emocionalmente saudáveis produzem mais. Exatamente. Então a gente tá aqui à E disposição. quem quer ser nosso patrocinador? Isso, entre em contato com a gente também através do Empoderamente Cast, _cast, lá no Instagram, lá no direct. E aí a gente vai negociar e a gente vai encontrar a melhor condição. Vale a pena, hein, Vale gente? a pena, isso. Olha, a gente só vai crescer esse podcast com a ajuda de vocês e assim, a gente precisa que vocês acreditem no começo. Não adianta querer vir anunciar daqui quando a gente tiver com 100 mil seguidores, né? Exatamente. Porque a condição é outra e a gente vai chegar lá, tenho certeza. A gente tem fé. Porque a gente tá muito empenhada, realmente bem engajada com esse projeto, em levar para vocês conteúdos de qualidade e conteúdos que realmente vão transformar a sua vida. A gente não tá aqui para trazer entretenimento, a gente não vai ficar falando, né, de besteirinhas e mostrando coisas assim só para preencher o seu tempo. A gente quer transformar e mudar a sua vida. Falar besteira e fazer rir faz parte de mim. Mas não é essa a intenção. A intenção é trazer informação mesmo, mas de uma maneira gostosa, leve, didática e divertida. Isso mesmo. Pra gente finalizar, e aí a gente vai ter que já marcar a parte 2, porque ainda verdade. tem bastante coisa pra falar aí, né, tem. Flávia? Então, assim, ó, defina pra gente empoderamento. Eu acho que tem muito a ver com controladamente, Com né? certeza. Empoderamento, para mim, é justamente essa mulher que encontra dentro dela o poder que realmente Deus deu para ela. Eu costumo dizer, eu antigamente interpretava errado aquele versículo que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Achando que era responsabilidade da mulher criar uma família, né? Arrumar aquele homem, ser a salvadora, né? Sim. Então ela edifica a casa, a responsabilidade é toda dela de construir. Mas eu entendi que a mulher sábia é essa mulher que edifica esta casa. Isso. Perfeito. exatamente. Então a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, ou seja, por que ela é tola? Porque ela não tem uma mente empoderada. Com certeza. Então ela é tola e com as suas próprias mãos, ou seja, é a gente mesmo que, né, se destrói com as Sim. nossas próprias mãos quando a gente não tem uma mente empoderada. Então, Ai, para que mim, linda! empoderamento é isso. É a Maravilhosa. mulher que constrói a sua casa. E aí ela se Perfeito. torna sábia. Uma vez eu disse uma frase que eu acho que tem muito a ver com isso. A coluna, se ela recebe, nós somos colunas, se ela recebe mais peso do que ela suporta, o que acontece? Ela vai ruir, né? Sim. Ela vai cair, ela vai quebrar. E é justamente isso. Se a gente não edificar a nossa própria casa, que é nossa casa, gente, a casa do Espírito Santo, Sim. Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, a gente não vai ter suporte, a gente não vai ter força para sustentar a nossa casa, emocionalmente falando, ser o suporte do nosso marido, dos filhos, Sim. né? Da gestão ali do lar. E a gente precisa estar completa, a gente precisa estar plena também, Sim. né? É uma busca constante. Sim, com Todos certeza. os dias a gente vai perseguir isso. Eu acho que é esse o sentido da vida, um dos. Mas, além da palavra de Deus, ele deixou disponível tantas ferramentas, tantos recursos para a gente realmente sair das nossas verdade. gaiolas emocionais, né? E para finalizar, assim, vamos de mensagem final para os nossos telespectadores. Que mensagem. Isso não estava combinado, não. Então vai, não tem Não vai problema. fazer o aqui é tudo- bate-bola? Vamos então, vai. Vai, bate-bola. Ai, ai, ai. Você começa ou eu? Vai você. Um sonho. Um sonho. Propagar a minha mensagem para milhares de pessoas. Qual que era a outra? Outra bola? eu escrevi, eu esqueci. Você esqueceu. Uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade sobre mim. Uma curiosidade para as pessoas. É, Sobre você. Sobre Ai, você. meu Deus.
não é bola, não. É batata quente. Batata quente. Ai, Jesus amado. Deixa eu Uma achar curiosidade sobre mim. Peguei você agora, hein? Não pensa muito, não. Nossa. Mete Ai, bola. uma curiosidade sobre mim. Menina do céu. Eu sou apaixonada por música, por instrumento, por cantar. Isso não é curiosidade. É uma curiosidade. Ela faz sobrancelhas, viu, gente? É a minha. Ah, sim. A minha boca. É uma curiosidade. Isso é uma Isso, curiosidade. eu também trabalho na área da estética, Você já cuida de mulheres há muito tempo. Cuidava, exatamente. Por fora e agora por dentro. Ó, Exatamente. completou. Essa é a curiosidade. Do que Obrigada. você não abre mão? Do conhecimento. Não abro mão. Nunca mais. Acabou, né? Acabou. Tá bom. Acabou. Vai, se despede dela, eu vou deixar. Eu abri, você fecha. Flávia, muito obrigada mais uma vez. E assim, precisamos da parte 2. Precisamos urgente. muito. Então a gente já vai sair daqui hoje com a data Com disponível certeza. da Flávia, da gente também. Tem muita coisa ainda para compartilhar. Conteúdos, como eu disse, de valor, para transformar, para realmente despertar em você aquilo que você nasceu para ser. E a gente tem absoluta certeza, gente. Assim, não existe buraco mais profundo que a mão de Deus não consiga alcançar. O fundo do poço, ele existe ali um limite, né? Essa é uma frase que eu escuto muito e eu replico justamente porque nós já estivemos nesse lugar, cada uma da sua maneira, cada uma vivenciou da sua forma, mas existe uma luz. Existe algo que dentro de nós a gente consegue encontrar. Então, assim, nada pode te tirar da missão em que Deus te confiou. Você só precisa encontrar qual é o seu propósito, a sua missão. E a gente está aqui para ser um canal de Deus para alcançar o seu coração. Então, a gente deseja uma excelente noite, que você tenha uma noite abençoada com a sua família. Compartilhe esse vídeo, ele estará disponível. Agora não tá no link da Rodrigo Produções, mas estará disponível a gravação desse podcast no Empoderamente, no nosso canal do Empoderamente. Siga, compartilha, mostre para o mundo que existe um canal aqui e pessoas disponíveis e realmente empenhadas em fazer as coisas acontecerem e alcançar o seu coração por meio dessa mensagem. Verdade, Flávia, muito obrigada mesmo por você ter vindo. Foi um prazer imensurável por você ter, né? Ontem já estava na correria, hoje já está aqui com a gente. Então, assim, muito sucesso nesse teu caminho, que você possa realmente impactar muitas pessoas. Amém. E eu tenho certeza que nada é por acaso. Né? Também. Nada que você passou foi por acaso e o nosso encontro também não é por acaso. Com certeza. Então eu desejo realmente o melhor para você. Obrigada de coração. Obrigada, gente. Eu que agradeço vocês. Olha, eu tô me sentindo em casa, viu? Ai, Que bom, gostoso. que Aqui, ó, tem bolachinha, amendoim. Gente, a mão parou de suar. Né? A gente já ficava aqui, principalmente eu e a Pâmela, né? Que as histórias a gente tem um conectadas. tricô danado aqui pra fazer ainda. A hora que desligar aí, acabar esse Continua. podcast, a gente vai continuar aqui. Mas olha só, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Eu fiquei muito honrada de ser a primeira convidada de vocês. É engraçado que eu falei pra ela, chama a Flávia pra ser a nossa primeira convidada. Olha não só, Foi. que bênção, gente. E aí, nisso, você mandou uma mensagem, convida eu. Aí, tá vendo? Aí eu printei e mandei pra ela. Eu falei, olha aqui. Eu tinha acabado de falar pra ela. Tinha Exatamente. acabado, depois eu te mostro. É muito mais sobre só fazer um podcast, né? Então eu costumo dizer que as nossas mentes se conectam. Isso se chama propósito. Exato. Né? Propósito que se conectam através da nossa intenção, da nossa história, daquilo que a gente projeta, da nossa missão, que é a mesma, né? Com Sim, certeza. Então, sim, parabéns sim. também para vocês. Desejo Obrigada. que esse projeto seja ainda maior do que já é, tá? Amém. Porque já Será. é grande. Será pra todas nós. Já Obrigada. é grande. E muito obrigada mais uma E vez. entra lá no canal, lá no Instagram da gente, da Flávia, e se inscreva na mentoria dela, viu? É isso aí. Gente, obrigada. Segunda-feira, 7h30 da noite, a gente estará aqui novamente com um novo convidado. Uma pessoa muito legal, vocês vão adorar. E com certeza a gente vai trazer mais informações para vocês. Ótima noite, um beijo grande no coração de vocês e vamos voar. Isso aí. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau.
Ai, que gostoso, que papo bom, gente. Eu preciso marcar Vocês mesmo.